Existe uma vaidade naquilo que foi construído, do tipo assim, irmão, ninguém vai fazer igual eu faço. E de fato, ninguém vai fazer mesmo. Não me xinguem, mas eu preciso fazer essa pergunta. Quais ferramentas usamos para trabalhar processos aqui? Como um serviço de 30 minutos de troca de pastilhas se transforma em 2 horas? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Repare Talks, o único podcast focado em gestão, marketing e vendas para você, dono de oficina mecânica. No episódio de hoje nós vamos falar sobre processos. E não fuja, calma, os processos estão aí para te ajudar. Estou aqui... Não inclui os advogados, né? A gente não tá é esse falando processo. desse processo. Não, Calma, não é esse pessoal. processo. É o processo interno aí da sua empresa. Mas se precisar de processo também, não tenha medo, tá? Os advogados podem ser seus amigos. Estou aqui como sempre com... Processo imposto só lida quem tem empresa grande. Isso aí. Estou aqui como sempre com Rodrigo Sadoc. Boa tarde, bom dia, boa noite. E Luciano Jacoldi. Bom dia, boa tarde, boa noite. E para quem interessa, eu sou o Lucas Mendonça. Eu não me apresento sempre, mas é isso aí. O episódio de hoje é sobre processos. Eu acho que é um tema... Talvez seja um tema que tenha menos adesão, menos audiência, porque as pessoas geralmente associam processos a burocracia. Coisa chata. Elas acham que processos vai deixar o negócio burocratizado. E aí, primeira pergunta aqui já é como criar um processo sem burocratizar a operação? Ou como que lida com um pouco de burocracia, que também às vezes é importante para você ter algum tipo de controle e mais informações? Como eu sou muito pragmático, eu gostaria de ouvir uma resposta mais criativa dessa vez antes. Por favor, Rodrigo, comece. Então vamos lá. Bom, partindo do meu ponto de vista, que acho insuportavelmente chato criar processos, já que eu sou o cara da criatividade e de fato exige pouca criatividade para se construir processo, porque já é algo que você precisa documentar do que está acontecendo. Então eu acho que parte de você construir o processo é você ouvir quem vai responder esse processo também. Óbvio que, falando de liderança e de quem tomou os riscos de um negócio e que definiu algumas coisas, não é quem é ali subordinado, vamos colocar assim, é uma palavra às vezes pejorativa, mas você é maduro e vai entender o que eu estou querendo dizer. O subordinado querer desenvolver o processo junto com você é muito complicado, mas você extrair dele às vezes algo ali que você não está mapeando, porque você está saindo do processo, eu acho interessante. Então, eu acho que eu ouvi a galera. A gente faz isso aqui na Education, né? Por exemplo, os editores de vídeo. Cara, eu entendo um pouco de edição de vídeo, eu edito vídeo para quebrar um galho, mas quando eu preciso entender de fato sobre se os nossos processos que a gente já definiu previamente estão funcionando ou não, eu tenho que perguntar para eles, né? Então, eu acho que parte é colocar essa galera junto para definir. Aí o Luciano vai poder falar da parte mais pragmática. Cara, primeiro que a gente fala sobre construção de processo, mas de fato a primeira coisa que se faz para definir um processo é assistir a ele acontecendo, tá? Então, o primeiro passo é você mapear os processos, ou seja, criar um mapa. O primeiro passo não é para frente, então é para trás. Ele é mapear o processo. Você mapeia como o processo acontece hoje. A partir do momento que você mapeia, o que é mapear? É você literalmente, pode ser você, pode ser um funcionário, pode ser um estagiário, pode ser qualquer um. Observar quais são todos os passos que aquela tarefa exige, tá? Então, vamos mapear um processo de nota fiscal na oficina mecânica, de entrada de nota fiscal. Como é que ele começa? Ele começa com o pedido. Tá? Então, primeiro passo, pedido. Segundo passo, definição do frete. Terceiro passo, a entrega, quem é que assina o canhoto. O que faz com o canhoto? Devolve para o cara. A nota fiscal faz o quê, então? Dá entrada no sistema? Não dá? A gente passa primeiro para o financeiro, passa primeiro para o estoquista. Talvez o financeiro e o estoquista na sua empresa seja a mesma pessoa. Percebe? Então você tem que mapear o processo na tua empresa. A nota deu a entrada e aí sim eu dei entrada no estoque e agora o estoque está atualizado, eu posso fazer a venda dessa peça na OS para o meu cliente. Você mapeia. E aí você vai entender quem está envolvido nesse processo e essas pessoas que estão envolvidas, você vai descrever o que cada uma dessas pessoas faz. Mapeou. A partir do mapeamento e você observando o processo acontecer, você vai depois implementar melhorias, tá?
de processo, a fim do quê? A fim de ou tornar esse processo mais robusto, mais seguro, ou, se for do seu interesse, tornar esse processo mais simplificado. Lembrando que quanto mais você complica um processo, pior é de se controlar esse processo e muito menos provável que as pessoas sigam ele também. Então, o fato de que assim, o processo é burocrático é porque as pessoas complicam o que, na verdade, deveria ser simples. Tá? Mas, eu preciso criar o processo. Eu acho que, na maior parte das vezes, a gente cria 10%, talvez 20% do processo. 80% dele já existe de qualquer maneira. A nota já chega na sua oficina, você só não está fazendo com que ela siga um fluxo lá dentro. E talvez por isso que sobra uma pilha de nota fiscal. Por isso que não é fluido. Por isso que não é fluido, não tem um fluxo. Por isso que sobra uma pilha para você fazer e resolver isso depois à noite, quando que a pessoa que recebeu e assinou o canhoto, ela poderia já ter dado a entrada naquele momento. E talvez ela não esteja dando a entrada porque ela não saiba fazer isso, porque você não criou, né? Não mapeou, não apontou como é que esse processo vai acontecer dentro da empresa. Pode ter duas pessoas fazendo, né? Aí uma faz do jeito dela, a outra faz do jeito dela. E quando vê, cada jeito levou a coisa para um caminho e não está chegando Quando eu não no tinha final. um processo de entrada de nota, falando exatamente sobre isso, eu sabia quando é que a nota tinha sido recebida pelo meu consultor técnico e quando tinha sido recebido pela pessoa do financeiro. Porque a pessoa do financeiro dava entrada a um tambor de 208 litros de óleo e eu tinha que vender uma fração dele para o meu cliente. Meu consultor técnico já dava entrada em 208 litros de óleo. Então, a entrada no estoque não era de 208 itens, era de um item. Tá? E aí eu tinha que ficar vendendo ali 0,005% daquele item para o meu cliente, que no caso era quando o financeiro tinha dado a entrada. Para você ver, até nisso tem um mapeamento de processo. Comprou um tambor de 208 litros de óleo, vai chegar uma nota fiscal de um tambor. Aí você vai dar entrada no seu estoque a um tambor ou você vai transformar isso em 208 pequenas frações, litros dele. Percebe? Tem que estar escrito em algum lugar, para que as pessoas saibam, para que se você substitua aquele funcionário, porque uma hora ou outra isso vai acontecer, o próximo funcionário a entrar tenha instruções de como performar o trabalho dele. Tem um grande pensador da gestão, o Peter Drucker. Ele escreveu mais de 30 livros sobre gestão e ele começou a escrever lá em 39. Esse cara, inclusive, foi responsável por parte da reconstrução do Japão depois da Segunda Guerra. Os Estados Unidos mandou ele para o Japão. Todo o crescimento da Toyota passa por um americano. O Peter Drucker estava lá ladeando com os japoneses no crescimento da Toyota. E ele explica o conceito de burocratização como a concentração de informação em uma única pessoa. Então, as coisas são burocratizadas quando a informação não é compartilhada com as pessoas. Ou seja, a Isso oficina que que depende do dono... Ela é muito mais burocratizada do que uma oficina que o dono senta para escrever processos. E você sabe que, já falando um pouquinho sobre isso, sobre desburocratizar e descentralizar da mão do dono, eu percebo primeiro uma certa estranheza dos meus clientes e eu já percebi isso nos funcionários novos que estão entrando no Alvento agora, porque o Alvento amadureceu muito nos últimos anos, como empresa. E os funcionários percebem que eles entram aqui e eles têm poucos pontos de contato comigo. Mas você dá autonomia pra gente. As coisas acontecem sem você. Sim. Assim, se não fosse para acontecer sem eu, sem a minha presença, fazendo? Eu não precisava de contratar você, querido. Entendeu? E os próprios clientes às vezes me perguntam assim, Luciano, quanto é que custa tal coisa? Eu falo, eu não sei, eu não sou o responsável pela precificação na minha empresa. Eu não sei, de fato eu não sei, eu não orçamento as coisas na empresa. Eu falo, conversa com os meninos. Conversa com os meninos, eu sei uma média, quanto é que custa? Uma média aí, R$2.000, mas pode ser que seja 1.800, pode ser que seja 2.200, pode ser inclusive que seja metade disso, tá? Porque no final das contas tem certas coisas que a precificação está na mão deles, eles que estão comprando, eles que estão vendendo, eles sabem todo esse processo. O processo foi desenhado de uma maneira que pudesse ser orçamentado qualquer coisa dentro da empresa e eu já não faço orçamentos há mais de 3 anos, então eu não sei quanto custa. E isso assusta às vezes os clientes. Eu falo, cara, eu aposto com você que o Klein lá das Casas Bahia não sabia quanto custava uma TV no balcão lá, na ponta de venda para o cliente. Mas o vendedor dele sabia na ponta da língua. Esse é o que é importante. Entendeu? Então pergunta para o meu menino de vendas, pergunta para o meu menino orçamentista que ele vai te falar o preço. A informação tem que estar ela tem que estar disponível, né? O conhecimento ele é disperso. Só que se você tiver documentado, disponível, organizado, você com certeza vai ter menos burocracia. Né? Então isso causa uma certa estranheza em quem chega a primeira vez que uma oficina mecânica toda, né, ou no mais próximo possível, tá, gente? Porque falar de uma empresa autogerenciável sem a presença do dono 100%,
Eu acho que isso é um pouco utopia, né? Ah, não, se é a presença do dono dá, mas aí tem que ter um gerente, né? Aí, eu acho que esse é o lance, assim, a minha empresa é autogerenciável, não é? Alguém está gerenciando. Você está gerenciando. Pode não alguém. ser o dono, mas Exatamente. alguém está gerenciando essa empresa, entendeu? Você vai ter um gerente, alguma coisa assim. Eu acho que... Vamos embora. A gente subiu para um nível muito alto já, a conversa desde o começo. Porque o dono de oficina ali que está com a esposa e mais um colaborador está perguntando, que barril, irmão? Como assim, dividir o barril? Do que você está falando? Então... Vamos falar do primeiro processo que qualquer dono de oficina tem que mapear numa oficina? É aqui, ó, uma das perguntas é essa, quais são os processos mínimos? Tá. Mas eu quero trazer só, anota aí um disclaimer. Disclaimer. Quero trazer um disclaimer aqui da necessidade, porque que, né, o Luciano falou assim, chega um funcionário novo. Então, a gente lida com muitos donos de oficina que tem muita dificuldade em delegar, muita dificuldade em, de fato, não centralizar as coisas, porque construiu algumas coisas até onde ele chegou e existe uma vaidade no sentido bom, tá? Veja isso no sentido bom. Existe uma vaidade naquilo que foi construído, do tipo assim, irmão, ninguém vai fazer igual eu faço. E, de fato, ninguém vai fazer mesmo. Talvez faça melhor. E esse é o ponto, tá? Então, quando a gente fala sobre descentralizar e de processo, para você que tem dificuldade, de fato, isso é um problema até de mentalidade, até um problema de tipo assim, cara, você já contratou um ou dois e não conseguiram fazer como você fazia, não entenderam, é porque não tinha processo. O processo é transmitir aquilo que está na sua cabeça, aquilo que você já faz e que deu certo e que funcionou muito bem, para um papel. Né? Transmitir documentar, né? Para um documento, aonde quando chegar um funcionário novo, você apresente esse documento para ele. Então, quando que você faz o processo? A partir de uma necessidade de crescimento, mas você pode se antecipar e fazer desde agora, porque quando a necessidade do crescimento vier, tudo isso já está documentado, você já está pronto para isso. Porque, cara, às vezes, quando a oportunidade de crescer chega, talvez você não tenha tempo para documentar processo. Eu te digo que muito provavelmente não vai ter tempo. Muito provável, porque você vai estar Essa foi uma das dores que eu enfrentei. Você nunca vai ter tempo para nada. Não existe tempo para fazer as coisas. Existe prioridade. E não vai ser horas. Exatamente. Imagine se a gente precisasse na Selecta, nesse momento, documentar processo. Não ia rolar. Não existiria. Não tem como. Exatamente. Não tem como. Então, é uma questão de prioridade mesmo e você vai ter que escolher alguma coisa para ficar de lado. Faça isso agora, mesmo pequeno. Tô eu e a esposa, cara, comece a documentar processo. É a única forma que você tem para crescer. Documentar processo e procedimentos, né? Tem um vídeo do Gary Vee que ele responde na lata, assim, eu quero crescer, contrata. E é isso, mano. E para você contratar, você precisa de processo. Senão, o que essas pessoas vão executar? Elas chegam na oficina e não tem nada. Aí e aí eles vêm com vício. E aí é o que a maior da galera reclama. Não contrato mais porque vem cheio de vício. Irmão, chegou cheio de vício, tá aqui o processo na sua cara. Não tem vício aqui. Você executa o que tá no papel, acabou, né? Porque aqui na Education a gente documentou alguns processos e já foi colocado à prova, né? Já. Entraram pessoas novas. Como é que eu acesso tal coisa? Tá aqui, ó. Documento, com vídeo, com escrito. Lê aí. Eu tenho dúvida depois que lê. Beleza. Aí você pode me consultar. Aí você vai resolver uma dúvida e não todo o processo. Primeiro você lê. Tem um estudo de que cada interrupção que um funcionário faz com você é em média 15 minutos que você perde. No final do ano, você perde alguns dias de trabalho. Então, se você gasta 1 hora para fazer um processo, você está poupando, às vezes, dezenas de interrupções. Eu vi um Reels hoje mesmo, de um... O texto estava em inglês, mas assim, como um serviço de 30 minutos de troca de pastilhas se transforma em 2 horas. E o cara colocou a câmera na cabeça dele, ele provavelmente era o dono daquela oficina, ou o chefe da oficina, lá fora. E sendo interrompido o tempo todo. Ele está sendo interrompido o tempo inteiro. E aquele serviço de troca de pastilha que ele ia executar em 30 minutos, ele mostra o tempo rolando na tela, assim, vira 2h20. Sabe? Por quê? Vem aqui, eu preciso de uma ajuda, como é que eu tiro essa dúvida, não sei o quê, tal. E aí, o que passa pela minha cabeça? A execução na mão de um gestor, ela nem deveria existir. Porque ele não é produtivo, cara. Ele deveria realmente falar assim, o meu trabalho é estar disponível
para fazer com que os processos que eu escrevi aconteçam. E para gerenciar esses processos nessa equipe, nesse time, nessas pessoas. E elas vão se tornar produtivas através do meu auxílio. Elas vão se tornar produtivas através do tempo que eu dediquei antes. Então o cara tem que largar um pouco do osso e falar assim, bom, agora eu vou ser dono, agora eu tenho um time. Deixa eu gerenciar o time, esse é meu papel. Meu papel é fazer com que eles produzam cada vez mais. Você tem que ser o guardião do processo, né? Você desenha o processo, você documenta as coisas, você treina a sua equipe e depois você cobra que as coisas aconteçam dentro daquele processo. E aí entra muito também como saber se está indo bem ou não. Você comentou de perguntar para a equipe, mas quando você executa um processo tempo suficiente e um processo bem desenhado vai passar por uma forma de avaliação. Então você vai ter que ter um indicador de se está funcionando ou não. Eu procurei a palavra em português agora, hein, que eu ia falar KPI. KPI. Um indicador para você poder saber se aquele processo está funcionando ou não. E à medida que você faz melhorias, aí fica legal. Porque aí você já tem um histórico, você melhora um negocinho aqui, você vê que o indicador melhorou ou piorou, você volta, você vai trabalhando isso. Eu acho que isso é uma das respostas para uma pergunta que a gente nem fez ainda, que você nunca termina de desenhar os processos. Não. Você está sempre trabalhando nesses processos. Então, sua oficina cresce, sua oficina muda, as pessoas mudam, você muda o tipo de veículo que você atende, você desenha mais processos, você implementa. Alguns processos já passam a ser cotidianos, você já nem olha mais para ele, até que entre um funcionário novo. Às vezes você tem uma pessoa lá 10 anos trabalhando com você que segue aquele processo. Aí entrou uma pessoa nova, aí ela já não vai seguir. Então aí você tem que trabalhar nisso de novo. Não é à toa que quando a gente fala em processos é impossível não falar em modo de produção Toyota. Sim. E que o modo de produção Toyota ele tem um pilar que eu acho que deve ser o pilar Pega mais essa aí. importante. Hã? Pega aí o Luciano, elogiando a Toyota aí. É o pilar Kaizen. É o pilar da melhoria contínua. Ou seja, a gente tem um processo e nós estamos abertos, inclusive, a melhorar esse processo o tempo inteiro. Ele tem que ser flexível, né? Ele tem que ser flexível pode a ser ponto rígido. dele conseguir sugerir melhorias dentro do processo. E todas as pessoas, inclusive quem é mais ouvido no processo, não é quem determina como o processo é feito. É quem está trabalhando. É quem está trabalhando no processo. Foi o que eu falei, precisa ser ouvido. Porque quando você, de fato, você vai idealizar o processo. Você é o cara que criou, você deu start à operação da oficina, era só você trabalhando. Então, você, o que eu falei, você transmite a tua cabeça ali, a forma que você acredita ser o melhor. Mas às vezes chega gente, isso aconteceu muito comigo com meu pai. Meu pai falava assim, mas sempre fiz assim. Eu falei, cara, mas eu preciso ter espaço, porque eu não consigo fazer assim. Eu acho que se eu fizer de outra forma é melhor. E eu vou chegar no mesmo objetivo, no mesmo final. Então, ter essa flexibilidade e entender que o teu processo deixou de ser você já. O teu processo deixou de ser a sua mente ali e se tornou a mente da tua equipe, se tornou a mente do teu coletivo e de fato... Cara, imagine 10 anos, né? Cara, 10 anos mudou tudo mesmo. Mudou a forma que se atende o cliente, mudou como o cliente se comporta, mudou como um diagnóstico é feito num carro, mudou os carros, mudou as marcas. Tipo assim, cara, ninguém consertava BID até 10 anos atrás. Tipo assim. Mudou a maneira de se buscar informação. Tudo. 2014, 2015, as pessoas não estavam... Não estamos nem falando de inteligência artificial, mas as pessoas buscavam dicas técnicas num CD. Num CD ruim. CD. Entendeu? CD piratinha. Que loucura, né? Faz 10 anos Um isso. CD piratinha. Faz 10 anos. Você Da que comenta, tabela né, que templária. o cara passava na oficina vendendo. Vendendo informação técnica. Esquema de correia dentadas, tudo nos disquinhos. E era um CD piratinha que o cara CD vendia. piratinha. Quer dizer, tinha alguém Isso vendendo é esse CD documentação original, também. né? Mas Tinha sistema de gestão, tinha também. isso também é documentação. Isso também é processo, mas aí a gente tem... A gente pode dividir os processos de execução padrões administrativos, rotineiros, e nós temos os processos dentro de uma oficina, e aí vai depender do nível de oficina que você quer construir também, que são os POPs. Procedimento Operacional Padrão. Não é inglês, tá, Rodrigo? Não vai É o anotar. POP. É o POP. Que é a instrução de como executar um certo serviço, qual ferramenta Michael se dá, Jackson qual que é o das torque. oficinas. Como? O rei do pop. Você tem que ser o rei do pop. Mas vocês não me responderam ainda. Ok. Você não Quais fez são pergunta? os processos mínimos que toda oficina deveria Cara, ter? tem tempo ainda.
Percebe? Tempo de podcast, Quando a né? gente Relaxa. fala de processo, talvez muitas pessoas estejam entendendo que assim, eu preciso documentar o passo a passo da troca da correia na minha oficina, da correia daquele motor ou desse motor. E esses não são os mais importantes. Eu acho que os mínimos são, de fato, aqueles que garantem o sucesso do cliente na oficina. O processo de atendimento, eu acho que é o primeiro a ser executado, tá? Porque você garante toda a jornada do cliente na oficina. E depois eu ainda criaria processos tanto de captação de clientes quanto de pós-venda. Eu acho que esses são os principais. Sabe por quê? Você tem que padronizar o contato do cliente com a tua empresa. Como vai ser executada uma troca de correia dentada, vai ter que ser executada da maneira certa. Tem que ser Não existe previsível. duas Por quê? maneiras. Por que tem que ser o quê? previsível? Previsível? Por que tem que ser previsível? Porra, aí você me pegou. Pô, você responde isso aí pros caras que falam que você é previsível na internet. Previsibilidade vende? Isso aí, cara. Previsibilidade vende. O cliente não pode ser processo, surpreendido. tá, entendi. Entendeu? Sim. Isso que o Luciano falou. A surpresa cliente pro não cliente, pode ser surpreendido. a surpresa Existe pro cliente uma ela tem que ser, expectativa. tem uma expectativa positiva. Tipo, nossa, então é assim que acontece lá naquela oficina? Porque Você eu chega vejo no pelo McDonald's, Instagram. é sempre a mesma coisa. Se a pessoa não te pergunta se você quer batata por R$1 a mais, você fala assim, não vou nem comprar. Aconteceu. A Deve pessoa tá faltando não é mais uma batata. pessoa no McDonald's. Não tem mais atendente. Cara, É o sabe- totem. Você sabe que eu odeio isso, cara? E o totem te oferece a batata. A pessoa não ofereceu toda vez. Não toda vez. O totem oferece sempre. O totem te oferece a batata, os molhinhos, uma sobremesa. Por que Te será oferece que eles tudo. preferem o totem, né? Será que Pô, eles padronizaram o processo Totem é de maneiro. atendimento do cliente? É um case de sucesso agressivo, né? O McDonald's. Você assiste o filme lá. Ray Kroc, O McDonald's, na verdade, ele comprou a ideia, foi do processo de atendimento do hambúrguer. Sim, o hambúrguer em si não é nada demais. E eles tinham mapeado, inclusive, quantos passos cada um dava no layout da lanchonete. Por que a chapa de hambúrguer era do lado do local de montagem e que tinha, inclusive, um espelhamento, porque do outro lado estava sendo ofertado a salada lavada para que ele pudesse montar um hambúrguer mais rápido. E eles reduziram a quantidade com coisa. A batata fica do canto, né? Não fica no fundo, porque você pega o lanche e a batata ali um do lado do outro. Pronto, do lado do balcão de atendimento. E eles reduziram a quantidade de coisas disponíveis no menu para que eles pudessem ter um atendimento mais rápido possível, para que eles pudessem fazer o quê? Servir o hambúrguer mais barato. Ou seja, eles estavam buscando volume. Sim. Era volume. E olha só, outra grande lição. Os irmãos McDonald's mesmo tentaram ter uma franquia, uma filial. E por que eles fecharam? Vocês lembram desse fato no filme? Porque o franqueado não seguiu os processos. Porque o franqueado não seguiu os processos. O franqueado não fazia do jeito O que a gente franqueado fazia. era dono e não seguiu os processos. Seu funcionário também não vai seguir. Imagina. Só que aí O cara eles tinha interesse de desistiram. lucro. Exatamente. Aí, assim, desenhar os processos é uma etapa, Com o Kroc implementar é aconteceu outra. também, porque ele chegava lá no Que ele lugar e vendeu tava pros- vendendo frango, Então, mas por que ele fez isso? porque achou que ia dar boa. Porque ele vendeu para investidores que é. não tinham pele em risco. É. Quando ele começou a vender as franquias do McDonald's, ele era sócio do cara e era um casal, uma família que dependia daquilo, colocava os dois na operação, aí seguiam os processos. Sim. Porque eles dependiam Quando do- ele do vendeu lucro. pros caras do golfe, ele chegava lá, os caras estavam vendendo tacos, frango, não tinha nada a ver. Não tava Mas seguindo foi o de processo. uma dessa, curiosidade aí pra vocês. Mas perceba. Foi de uma birra dessa que saiu o McChicken. O McChicken não existia. Foi um franqueado do McDonald's. Foi. E tem vários, né? Eles adaptaram, na verdade, quando eles começaram a vender franquias ao longo do mundo, eles começaram a entender que eles tinham que se adaptar às culturas locais. Com certeza. Então, o Big Mac na Índia, ele é apimentado. Ele não Não. é curry, sei lá. O Big Mac é igual em todos os lugares. É, o Big Big Mac Mac, o quarteirão, o McChicken, o cheeseburger e o double. São os 5 sanduíches do McDonald's padronizados no mundo inteiro. O Mac Cheddar é um sanduíche brasileiro. Loucura, né? Eu gosto de McDonald's, cara. Pois é, eu não. maneiríssimo. Mas eu sei que tem as suas adaptações ao Fantástico. longo do mundo, não, né? tem. Tem as suas adaptações. Só que a grande... Certeza que tem um sanduíche de curry, só que você esqueceu que o indiano não come carne, mano. Você falou que o Big Mac tem curry na Índia. Na Índia Eu não acho tem que- hambúrguer. Eu acho que na Índia não deve ter hambúrguer, você tem razão. Só esqueci desse detalhe. Mas enfim, o que a gente tira de lição? Você quer implementar um processo na tua oficina? Não vai ser a primeira vez. Eu mapeei, eu fiz todo esse trabalho, eu me dediquei pra caramba, e agora eles não estão seguindo, Luciano. Isso, aí você vai pegar a sua ideia, amassar e jogar fora? Não, né? Você vai insistir, e vai insistir, e vai insistir. E entendam que é mais fácil
alguém que acabou de chegar na empresa seguir os processos do que alguém que já estava lá habituado a fazer do jeito Sim, que estava sendo certeza. feito. Tá? E aí eu acho que um recado também é não querer implementar um processo gigantesco assim que começa, né? A hora que você vai começar a implementar, Isso não é um trabalho de 2 semanas. Não. E às vezes você vai, igual você falou, vamos fazer o atendimento. Pô, o processo de atendimento é você e o seu consultor, você e sua recepcionista, você e sua esposa ali. Depois você vai para a oficina. E aí a gente tem, por exemplo, gestão de pátio, que é um curso que ensina você gerir o seu pátio, e a gente fala de processos lá também. Processo de execução, aí você desenha os processos do pátio. Aí o Luciano começou falando aqui da nota fiscal. Aí são processos do financeiro. E aí, igual o Rodrigo falou, nem todos vocês têm uma pessoa no financeiro. Às vezes as coisas estão sendo acumuladas. Mas justamente por isso, se você aí é esposa de um bom mecânico e está à frente da oficina junto com ele, você deve estar fazendo um atendimento, você está fazendo compras, você está fazendo o financeiro. Documente tudo isso, porque a hora que você começar a contratar, é muito mais fácil de treinar essas pessoas para que elas façam as coisas o mais próximo possível da forma como você faria. E aí talvez a gente pare de ouvir dos mecânicos, que eu contrato as pessoas, mas ninguém faz como eu. Só que você não ensina, você não escreve como é que você quer que seja feito, como é que as pessoas vão fazer como você faz? Elas podem fazer 90% do que você faz, contanto que esteja escrito em algum lugar. Eu duvido que você encontre outro clone seu, faz parte do crescimento, e essa é uma das dores do crescimento. Ninguém vai fazer como você. Mas você prefere você fazendo sozinho ou 4 pessoas fazendo 90% daquilo que você faz? É uma conta, é simples. Quer crescer? Contrate. Pois é. Não me xinguem, mas eu preciso fazer essa pergunta. Quais ferramentas usamos para trabalhar processos aqui? E a gente tem que dar uma resposta ampla o suficiente para atender aquele dono de oficina que está ele e a esposa. Você sabe que eu sou muito analógico, né, cara? Você já me viu demais, trabalhando, né, cara? Você Pelo já me viu amor de trabalhando. Deus. Eu pego um pedaço de papel, uma caneta e e começo a carvão, desenhar. ele desenha com carvão no papel, assim. Mas você pode abrir o Docs, mano. Você pode abrir um Word e começar a escrever. Tá Simples vendo? assim. Porque Então, quando eu não tô, a quando eu gente tô já no fez computador, isso. sabe o que eu Não faço? era essa a resposta que eu esperava de você. Sério? Não, mas é que Eu uso bloco peguei de o link notas, aqui mano. do Luciano, né? Eu uso bloco de notas, vocês modelei o sabem Luciano disso. para dar a resposta. É. Você pode usar o Word. A gente já fez isso também. Na verdade, o rascunho foi feito no Word. Sim. Depois a gente usou o Notion, porque o Notion tem as abinhas que você pode... Cara, é simples. A galera... Pra mim, no começo, foi complicado, porque eu vi que o Notion tinha muita coisa. Você não precisa usar quase nada. Eu só uso da abinha aqui abaixo, irmão. Eu acho ele maravilhoso. Ele tem uma flechinha, eu coloco os títulos, clica, abaixa e eu consigo escrever lá. Aí eu clico, ele fecha. Maravilhoso para montar processo. Então você vai escrevendo ali, processo disso e daquilo e tal. Mas sabe, eu acho que um processo que pode ser o primeiro processo da galera, porque de atendimento pode ser complexo. É top começar por ele. Faz o processo de como é que você abre a oficina. Eu ia falar isso. O que você faz? Eu diria até como é que principalmente, fecha. Como é que você fecha? Como é que Não, fecha? O principal é como você fecha. Desligar compressor, fechar a O janela, vizinho não apagar as te infernizar mais luzes. que o compressor liga de madrugada, que E tem esse um processo pode estar vazamentinho que nós sabe. pode estar impresso, plastificado ao lado do último cadeado. Para a pessoa olhar e falar, eu fiz todos os passos. Eu fui o último a sair. O que tem que fazer o último que sai? Não é o João. Não é o João. O processo não é dele, é do último que sai. Exatamente. Então, eu Processo acho que do começar lixo, né? por aí é interessante. É o processo do lixo. Quando é que tira o lixo? Quando é que o caminhão passa? Eu acho que isso aí é uma parada que... aí que você vai fala, pro lixo, o que não montar processo vai. é isso então. Eu acho que isso desmistifica um pouco na cabeça da galera. O que vai pro lixo, o que não vai. Cara, o primeiro processo que eu montei na Alvento foi em 2017. Eu montei o processo de atendimento. Tá? Eu comecei difícil, vamos colocar assim então. Porque de fato eu concordo contigo, Rodrigo. Se começar pelos processos mais simples, simplifica, né? Mas por quê? Porque era eu que fazia o atendimento e eu já estava com 2 mecânicos. Queria contratar um consultor técnico para que ficasse no meu lugar. Por quê? Porque eu já estava começando a visitar outras empresas, buscar clientes novos, estava no BNI e tudo mais, e comecei a perceber que esse era o passo. Poxa, se eu quero que alguém faça o trabalho que eu estou fazendo, que era de consultoria técnica, que era do atendimento da oficina, essa pessoa precisa aprender como atender, como comprar, como montar um orçamento, né? Quem é que vai falar para ela quais são as prioridades do carro e como vender isso para o cliente. Cara, eu montei esse processo de fio a pavio no bloco de notas. E aí depois eu desenhei num pedaço de papel um fluxograma, tá? Que era literalmente as caixinhas assim, ó. O cliente chega,
a primeira coisa que a gente faz é dar uma volta no carro, depois a gente vai fazer o checklist, levantar a necessidade, aí nós vamos orçamentar, e cada caixinha dessa tinha um dono. Quem é que levantava preço, aí aprovava com o cliente. O cliente aprovou? Não. Então precisa assinar o S da retirada ciente de que não foi feito nada. O cliente aprovou? Sim. Vamos verificar se tem peça em casa. Tem peça em casa? Execução. Não tem peça em casa? Aí vinha um pequeno desvio no processo, porque aquilo ali era o processo de compras. E aí passava pela execução. Na minha execução, estava inclusive dizendo que a gente tinha que testar o carro até 3 vezes. E aí quando ele lia o descritivo, falava, olha, se é uma troca de óleo, obviamente não tem teste. Sim. Mas se a gente está resolvendo um problema no carro, eu já estava ali preocupado em o quê? Certificar de que o defeito foi sanado. A gente tem que testar até 3 vezes. Vai sair com o carro do cliente? Tem que pedir autorização. Vai lavar o carro do cliente? Tinha que pedir autorização. Não vai entregar... Enfim, tinha todo esse fluxograma. Cada parte maior era uma caixinha, cada caixinha tinha um responsável e cada caixinha dessa tinha todo um descritivo do que era feito ali. E eu escrevi isso, depois eu desenhei no PowerPoint. E cara, isso tem inclusive no nosso curso de gestão de pátio. Foi usado aquele processo ainda, porque aquele processo ficou no vento durante uns 4, 5 anos. Ele era tão robusto que só o que eu melhorava, na verdade, eram os descritivos do que tinha que ser feito. Uhum. E não mais o fluxo em si, porque o fluxo continuava o mesmo, era atender o cliente. Não muda muito, não. Cotar, orçamentar, era a mesma coisa. Você vai detalhando, né? Eu lembro quantas pessoas saíram da oficina e me mandavam uma mensagem falando, cara, depois eu passo aí, porque você esqueceu de colocar a tagzinha da troca de óleo. Isso é muito paia para a experiência do cliente, sabe? Com certeza. E isso faz parte do Ou você esqueceu de resetar o tirar aviso de serviço. Tirar a chavinha, né? O aviso de serviço. O aviso de serviço. Você falou do processo de abrir ou fechar a oficina. Eu tentei achar aqui, eu não consegui achar o nome. Mas tem uma história nos Estados Unidos também, eu acho que era uma lanchonete, tipo um McDonald's da vida, que eles eram 24 horas. E eles não fechavam nunca, ou era um mercado, alguma coisa assim. E aí um belo dia o CEO decidiu que naquele ano eles iam fechar no Ação de Graças. E eles gastaram $milhões, que ninguém sabia fechar as lojas. Não tinha trinco. As lojas não eram projetadas para fechar. Que bizarro. Tiveram que contratar chaveiro, tudo para dar uma folga pro pessoal no Ação de Graças. Que bizarro. Você vê que a decisão que foi tomada... Como é que fecha o caixa? Essa loja nunca fechou caixa, irmão. Tipo assim, essa decisão foi tomada sem olhar os processos. Se ele tivesse pensado isso antes de tomar a decisão... Só que aí depois que você anuncia pra turma que você vai fechar, como é que você vai falar, não vou fechar porque não tem trinco na loja? Mas quando eu falei que não era a resposta que eu esperava de você, porque, pô, você é o nosso... Homem ciborgue aqui. Eu imaginava que você ia trazer as inteligências artificiais para essa conversa. Pô, então bora. Porque, pô, qual ferramenta eu uso? A primeira que eu achei que você ia falar era o ChatGPT. Mas, cara, a gente precisa ser inteligente também, né? Para usar as inteligências artificiais. Porque quando a inteligência só consegue te responder algo que você sabe perguntar. Você tem que dar um input para ela, né? Anota aí, input. Para receber o output, né? Então... Você precisa entregar um tipo de conhecimento para ela te devolver alguma coisa. Então, para quem não sabe, a gente está gravando todas as palavras em inglês. Não importa para quem não sabe, você tem que acompanhar. Você não sabe porque você não... É porque você não está acompanhando. Então deixa ele... Assista todos os episódios para você entender por que nós estamos escrevendo as palavras em inglês do Rodrigo. Gente, isso é construção de comunidade. Community. E aí, cara, você realmente, o ChatGPT, ChatGPT e todas as outras IAs generativas de texto, elas vão te ajudar a construir, refinar o processo e às vezes até fazer você identificar. Isso pode acontecer antes também. Então, cara, você não tem muita noção do que fazer. Então você vai lá, ChatGPT, fala aí, meu parça, trata bem o ChatGPT, que na revolução às vezes ele te poupa, né? A Skynet aí, às vezes você sai ileso aí por ter tratado o ChatGPT bem. Então, fala meu parça, como é que tá? Você pode mandar áudio, né? Eu não sei se ele vai me reconhecer, cara. Porque eu não uso. Não, mas... Você não é revoltado. Vou montar aqui o processo de atendimento da minha oficina. Faça uma pesquisa aí das melhores práticas no mercado e tal. Ele vai te dar uma lista e você vai pensando, pô, isso aqui eu quero, isso aqui eu não faço. A partir disso aqui eu pensei em algo. Então o ChatGPT, de fato, para te trazer essas ideias é muito útil. E
e você vai alimentando ele ali. Eu já consegui usar o ChatGPT até para estoque. Você tirar foto do teu estoque para ele sugerir melhorias. Ele observa, né, através da imagem caixas maiores, ele observa o que você devia colocar num lugar ou em outro, ele observa que não tem etiqueta, ele fala, cara, etiqueta esse negócio aí, então ele de fato vai te ajudar. Curva ABC de peça, né? Não é tanto sobre processo, também entra Claro, no processo, também né? é um processo de compra. O que você compra mais? Você compra mais a curvar? O que não pode faltar no estoque? Tem que estar escrito em algum lugar, pessoal. As curvas A, ou seja, aquilo que a gente vende a cada mês, não pode faltar no estoque. Total. Só que se tiver menos de 10 unidades ou menos de 2 unidades, isso tem que estar escrito em algum lugar. Sabe, eu fiz esses dias ali, usando o estoque, eu tirava foto e descrevia o que era. Então, tava lá os litros de óleo, eu dava a característica, tirava uma foto e mandava para ele. E ele ia calculando sozinho, cara. Cara, eu adorei a ideia de usar o chat para poder fazer tal. o inventário do estoque. Tipo isso. Agora é ir lá e começar a tirar foto de todas as etiquetas e falar assim, fala meu parça, faz aí a lista do inventário para eu poder corrigir. Tem um vídeo no YouTube que eu explico isso aqui. Então, o ChatGPT é uma ferramenta fantástica. Tem IA de fluxograma também. Tem IA de mapa mental. Então, cara, o que você faz? Você usa o ChatGPT para documentar, aí depois você fala, agora eu quero que você construa o texto para que eu alimente uma IA de fluxograma, para que ele entenda o fluxo que ele tem que montar. Aí você pega esse texto, esse arquivo, joga na IA de fluxograma, ela sozinha monta o fluxograma. Ah, não ficou 100%? Aí você ajusta. Aí você ajusta. Opa. Temos que aprovar a comunidade. Aí você ajusta uma coisa ou outra ali e, cara, tá pronto. Então é uma ferramenta que, às vezes, num dia, você consegue definir o processo. É igual o José aí. Em um dia, programou um jogo, fez o post, fez um funil de vendas. Um jogo o cara fez. Um jogo. Porque ele tava lá pesquisando para fazer um carrossel. O ChatGPT entendeu alguma coisa errada. Deu ali a parte de programação do jogo. Ele falou, meu Deus do céu, eu tenho um jogo aqui. Aí ele jogou lá no... Sei lá onde que ele jogou. Pra fazer o jogo. Nossa, a mínima ideia. Aí eu já não aquilo. sei. Mas no mesmo dia ele fez o jogo. Alguns até já jogaram o nosso joguinho. Mas falando de ferramenta, de fato, antes do Word, antes do Notepad, às vezes o papel, né? Às vezes rascunhar o papel é uma boa. E se você quer trazer um pouco mais de profissionalismo para isso, tem o MindMeister para você fazer os mapas mentais e tem uma ferramenta que chama Miro, que você pode fazer infinidade de coisas lá. São ferramentas, obviamente, E quem não está habituado a tudo isso, o Canva faz também. O Canva faz também. E aí, quando você falou do ChatGPT ali, de dar o input correto para ele, às vezes, quando eu vou usar a inteligência artificial e eu não sei exatamente ainda o que perguntar para ele, eu sou sincero e eu falo, eu quero mais ou menos isso. Quais perguntas eu tenho que responder para você para que você consiga me ajudar? E aí ele me faz 10 perguntas, eu respondo as 10 perguntas e essa resposta vem. Então, às vezes, perguntar para o ChatGPT, preciso desenhar o processo de atendimento da minha oficina. Me faça 5 perguntas para que você tenha informações o suficiente para me ajudar nesse trajeto. E, de repente, de um podcast sobre processos de oficina, a gente está ensinando vocês a usar inteligência artificial para fazer isso. Senhoras e senhores, esse é o Repare Talks, que é um patrocínio, inclusive... Da KS e Peerburg. KS Peerburg, sigam lá o @motorservice_Brasil, porque essa é a empresa que está apoiando nós aqui da Alvento Education nesse projeto de trazer informação técnica, informação de gestão, vendas e marketing para donos de oficina. Então apoiem e vão lá no perfil da KS, vão lá no perfil da Motor Service Brasil e digam, viemos aqui pelo Repare Talks, porque esse é o preço de você receber esse conteúdo todo aqui de graça. Porque não existe almoço grátis, já dizia Hayek. Muito bem. Né? E o Lula falou que não tem almoço, mas isso é outra história. A gente estava falando aqui sobre pegar o feedback dos colaboradores, das pessoas envolvidas no processo para poder melhorar isso. Como que a gente trabalha esse feedback quando muitas vezes a gente nem conseguiu fazer a implementação? Como é que vocês sugerem, então, fazer a implementação? Chama a galera para uma reunião? É top-down? Como é que... Cara, eu acho que principalmente... Eu gosto de trabalhar de uma maneira muito honesta com os meus funcionários. Eu falo para eles assim, eu falo, gente, é o seguinte, vai vir algo novo.
Esse algo novo é para que a gente ganhe mais dinheiro. E olha só, se eu ganhar mais dinheiro, a chance de vocês terem aumento aumenta. Então, bora fazer um negócio diferente aqui. Vocês trabalham na Alvento. A Alvento é uma oficina diferente. Vocês têm gosto por isso. Então, nós vamos fazer diferente de novo. Tá? Vamos colocar um negócio novo. E aí, eu deixo sempre aberto as melhorias. Só que eu deixo muito claro que assim, a melhoria que você sugere não significa uma melhoria acatada. Tá? Existem melhorias que eles sugerem que eu acho muito boa e a gente coloca também de maneira experimental. E existem melhorias que a gente não abre mão. Eu já tive casos, inclusive, de eu chegar e falar para o funcionário assim, falar, meu irmão, Luciano, assim é melhor. Porque eu trabalhava na concessionária e a concessionária fazia assim. Eu falo, cara, eu não concordo, mas vamos fazer assim? Faça dessa maneira. Se der tudo certo, né, a gente implementa. Okay? Estou aberto a testar, Estou aberto a testar. E ele testou dessa maneira por 2 ou 3 vezes e adivinha só o que aconteceu? E eu estou falando só de um procedimento operacional padrão. Era uma troca de correia dentada, que ele queria pular uma etapa, não tirar ali um suporte. Queria um atalhozinho, motor, né? Que era mais fácil e tal, era mais rápido. E aí eu até questionei ele, falei, cara, como é que a gente vai torquear o parafuso do tensor? Porque não tem acesso se você está com o suporte do... mas... No terceiro carro que ele fez, EPC aceso. E aí eu falei, cara, é por isso que a gente segue o procedimento operacional padrão, é por isso que vocês aqui seguem a imersão vaga. A imersão vaga, inclusive, ela é também sobre processo. Quando a gente começou a gravar a imersão vaga, eu muito rapidamente já percebi assim, eu falei, cara, eu não preciso mais criar os processos de POP, de procedimento operacional padrão. Quando entrar um funcionário novo, eu simplesmente falo para ele, cara, a partir de agora você é aluno da imersão, você faz tudo de acordo do jeito que a gente ensina na imersão vaga para todos os mecânicos. Porque se eu ensino isso para mecânico do Brasil inteiro, não é você dentro da minha oficina que vai fazer diferente disso. Né? Então, a imersão ela é isso. Ela é um monte de procedimentos operacionais padrão de acordo com a minha experiência, de acordo com a minha expertise, do jeito que é feito aqui na Alvento. Né? Olha só, a gente gravou isso em vídeo. Isso também é um insight para você. Como é que eu crio um procedimento? Pô, Luciano, eu não sou bom com palavras, não sou bom com escrita. Deixa eu mapear. Mapeia, grava o vídeo. Olha só, como é que fecha a oficina. De repente isso vira treinamento para funcionário novo que está entrando, no onboarding que a gente chama. É o que eu falei, grava áudio no Story, onboarding. Grava áudio no WhatsApp. Grava áudio no WhatsApp. Depois, eu faço muito isso. WhatsApp é uma palavra em inglês? É claro que é. Não, aí é o WhatsApp. Facebook. What up? Facebook. Eu faço muito isso. Eu gravo o áudio no meu WhatsApp, porque eu tenho um grupo comigo mesmo. Muitas coisas eu gravo ali. Depois eu pego o microfone do... Não, aí eu pego o alto-falante, dou play no WhatsApp lá no computador, coloco o meu celular para ouvir no chat GPT. No fone, para ele ouvir, porque o áudio eu só consigo mandar pelo chat GPT aqui, lá no desktop não. Entendeu a manobra? Eu mando aqui, ó, tô aqui toda a rua, mando pelo WhatsApp. Não é à toa que ele tem um grupo com ele mesmo. Exatamente. Eu vou montar um processo aqui agora. Maluco. Esse processo tá meio burocratizado. Por que você não abre o GPT e já não grava o áudio nele? Aqui, ó. Então, porque às vezes não é tão intuitivo, cara. Ele dá erro e tal, aí às vezes eu tô correndo, às vezes eu tô no carro, entendeu? Se você tá no carro, você deveria estar dirigindo. Mas eu paro no sinaleiro, cara, daí eu tenho um insight na hora, marca aí. Insight. Eu tenho um insight, eu preciso mandar. Ou é áudio de outra pessoa também. Eu já peguei áudio do Lucas. Os áudios dos Order Bump, mano, que você mandou uns 3 minutos. Eu falei, o quê? Eu peguei os 3 minutos, botei ali, botei pro chat GPT ouvir. Foi fazer um café. E aí... tá pronto aqui, ó. O Lucas, é isso que eu precisava. Não, ele fez rapidão. Eu fiquei, aquele dia eu falei, caracas, o Rodrigão tá on Foi isso que eu fiz, velho. Aí eu fui falando o que era, qual que era a ideia e tal, e mandou ver. Então eu faço isso. Eu fiz isso com o Léo. Falei, Léo, eu tenho um grupo com o Léo, porque eu falei pra ele mandar os processos pra mim tudo em áudio. Porque daí eu consigo alimentar o ChatGPT. Porque ele falou, mano, não tô com tempo, não sei o que. Aí agora a gente tem um menino ali, né? Aí ele foi mandando os áudios pra mim. E aí a gente conseguiu fazer alguma coisa, mas foi isso. Ele pegava, abria o WhatsApp e ia documentando. Porque, cara, você não vai sentar e numa sentada vai escrever o processo vai escrever inteiro. tudo. Não. Você não vai lembrar de tudo. Então,
antes nem é de saudável, nem porque é se saudável. você terminar num dia, Vai ficar ficou horas ruim. ali. Então, vai ali durante a semana. Lembrei de um processo. Manda áudio. Ou marca em algum lugar. Mas eu acho o áudio bem útil, assim. Principalmente porque existe o ChatGPT que pode organizar depois isso tudo, né? Falar, sei lá, primeira parte do processo. Ou, ChatGPT, esqueci aqui, ó, isso vem antes disso. E depois, mano, ele se vira lá. Que ele é bom nessas coisas. Para esse tipo de coisa ele é muito bom. Agora, a gente está falando de processos pensando em aumento de produtividade. A gente comentou no episódio sobre precificação que a perda de produtividade talvez seja um dos maiores ralos de lucro que você tem dentro da sua oficina, e processos podem ajudar que você aumente a sua produtividade, né? Processos também podem ajudar que você retenha melhor os funcionários, porque as coisas, eles vão ser treinados, eles vão estar trabalhando de maneira previsível. O Rodrigo falou, previsibilidade vende, mas todo mundo gosta de previsibilidade. Então, o funcionário também gosta de estar num lugar onde as coisas são previsíveis. Agora, em relação aos clientes, vocês acham que uma empresa que tem processos bem definidos, ela causa uma boa impressão para os clientes? Sabe o que fazia parte da primeira etapa de atendimento físico? Ou seja, o cliente chegou na minha oficina. Sabe o que sempre fez parte do meu processo? Apertar a mão dele. Apresentar o processo. Sempre fez parte. Então, a primeira coisa que a gente fazia quando o cliente chegava era assim: seja bem-vindo, buenas, como é que eu posso ser útil para você hoje? Eu preciso disso no meu carro. Ótimo, seu José, ótimo, vem cá. Deixa eu explicar para você o processo da empresa, seu José. Então, o carro do senhor, a gente vai olhar o carro do senhor agora, eu vou pegar um mecânico, ele vai avaliar no elevador, a gente vai dar uma volta, ou vai isso, ou vai aquilo. A partir daí, a gente pode orçamentar para o senhor as necessidades. Somente após o orçamento que nós vamos fazer alguma coisa no carro do senhor, fica tranquilo. Você já está passando transparência para o cliente ali, porque você está explicando para ele que nada vai ser executado sem a anuência dele. E aí, com o orçamento aprovado, nós vamos comprar peças, seu José. Se tiver tudo em casa é mais rápido, se não tiver, demora um pouquinho mais. O cliente, antes de deixar o carro, fazer cadastro, qualquer coisa, ele já entendeu que se não tiver a peça, tem um lead time ali maior, pode demorar um pouquinho mais. Aí nós vamos executar e nós vamos testar até 3 vezes, seu José. Nós vamos executar. Se o senhor autorizar, né, talvez seja necessário a gente fazer um teste de rua. Então a gente precisa de uma autorização do senhor para andar com o carro. Tá? E depois, com tudo certinho, com todo o nosso processo de qualidade feito, nós vamos lavar o carro para entregar para o senhor. Se o senhor quiser a lavagem, se for mais importante para o senhor ser entregue mais rápido, o senhor também vai poder buscar. Ok? Então, assim que estiver pronto, testado e tudo mais, eu vou te avisar e vou te questionar sobre a lavagem. Em 3 minutos, 4, 5 minutos talvez ali, eu tinha isso plastificado, inclusive, Deixa num quadro, no balcão, no balcão de atendimento da oficina. Tá? A gente pegava uma caneta ali, o atendente, consultor técnico, e explicava o processo. Fazia parte do processo explicar o processo. Por quê? Porque eu já tirava um monte de dúvidas da cabeça do cliente. Vai ficar pronto agora? Não, a gente tem que verificar e testar até 3 vezes. Sim. Entendeu? É de imediato, vocês atendem no mesmo dia. Olha, se tudo correr bem e não tiver que comprar peças, o problema não for complexo, fica pronto hoje. Por que vocês não lavaram meu carro? Porque o senhor preferiu, a gente te questionou, o senhor preferiu que a gente entregasse o carro antes, porque era mais importante para esse cliente a agilidade do que lavar o carro, porque a lavagem era terceirizada na oficina. Então, tudo isso era explicado, era parte do processo. E aí trazia clareza e transparência e o cliente não ficava sendo pego de surpresa. E melhor, acho que todo mecânico aí tem esse dor. O cliente deixa o carro e 10 minutos depois ele te liga e fala, viu, tá pronto? Já orçou? Já viu? Já olhou meu carro? Pô, meu carro porque tá aí não há um desde alinhamento cedo. de expectativa. Pronto. Percebe? Então, assim, hoje faz parte do processo, inclusive, quando o cliente liga aqui para agendar, que a gente fala, o seu agendamento é por ordem de chegada no dia que você trouxer. Então, obviamente, o primeiro carro que chega é o primeiro carro que é visto. E se o cliente chega aqui às 8h20 já tem outros 3 carros, ele já entendeu que o checklist dele vai demorar um pouco mais. Eu já leva o cliente até o quadro, mostra o quadro. Mostra o quadro, mostra que eu estou colocando seu carro aqui, seu carro é o quarto na prioridade. Quem trabalha com aqueles totens, aqueles... numerado os numerado, totens, né? sinalizado, né? Isso traz clareza para o cliente também, que ele você pega e coloca um número no carro dele assim, 14. Ele fala, tem outros 13 antes de mim. Né? Então, obviamente, aquilo não vai ser tão ágil assim. Aí talvez até abra espaço para o cliente perguntar, viu, quanto tempo vai levar? Sim, mas de novo, alinhamento de expectativa. E ele entende. Porque as pessoas querem previsibilidade. Elas querem que o processo seja seguido. Elas querem entender que, inclusive, como é que vocês garantem a qualidade? Você explica que o processo tem uma etapa de qualidade. Sim. Uma etapa de teste, uma etapa para garantir que o processo foi seguido. Percebe? Aí ele fala assim,
Então o carro não vai sair daqui de qualquer jeito. E quando o cliente liga às 5 da tarde, ou você liga para ele e fala assim, seu José, está ficando pronto, porém nós vamos testar. Tá? E seu carro só vai ser entregue a partir do momento que a gente tiver certeza de que o problema foi sanado. Ok? Então, ele lembra do que você explicou para ele e fala assim, ok, eu estou entendendo, meu carro não está encostado lá porque eles estão desorganizados, entendeu? O próprio quadro de gestão de pátio é para isso também. É para que a gente possa ordenar as coisas na oficina e conseguir girar os pratos, né? O cara que gira os pratos. Porque os carros pesam, tipo, mais de 1 tonelada. Então é meio difícil de organizar os carros, né? Você coloca plaquinhas no quadro, fica bem mais fácil de organizar. Mas é verdade, o cara olha aquele monte de carro, a cabeça dele faz... Aconteceram várias vezes comigo e que atire a primeira pedra, o mecânico nunca fez isso. De você tá fechando a porta da oficina e você olha pro lado Tem um e fala... Clio lá fora. Putz! Não passei o orçamento desse carro, não pedi a peça daquele. Isso aí acontece direto quando você não tá com essa organização em processo. Foi você que acordou de madrugada? Acordei, eu tava indo dormir já, meia-noite. Como é que é? Pum! O carro tava fora, lembrei do carro lá fora. Você voltou na oficina pra botar o carro pra dentro. Quem nunca? Processo de fechar a oficina, verificar se todos os carros estão guardados, se as chaves estão no lugar certo. Tipo, parece burocracia, mas de novo, tava só na sua cabeça. Se estivesse aberto a informação ali para todos da empresa, deixa de ser burocrático. Pra mim mesmo, né? Tá na cabeça, não significa que vai ser executado. Né? O Jota que fala, né? Que a cabeça é boa para ter ideia, mas ela não é boa de lembrar. O que é boa de lembrar é o papel. Você, na verdade, isso é um ponto interessante, mano. O Wesley Delagnori. Será que eu falei certo? Delagnori em inglês? Possivelmente eu tô até errando o nome dele. É complexo. Ele fala sobre o córtex pré-frontal, quanto que a gente estressa ele com esse tipo de informação inútil que não precisava estar sendo guardada. Até o lance que você cobra a gente, né, da agenda, e é isso, tipo, a gente deveria usar mais a agenda. Porque a gente fica tentando, não posso esquecer do compromisso, irmão, pelo amor de Deus, abre o app e coloca pra despertar. Eu levei 37 anos pra aprender a usar aquilo ali. Entendeu? É loucura. Bom, é muito loucura bom. você ficar com a tua cabeça o tempo, a cada meia hora você tipo, viu, você consegue ir lá? Não, peraí, deixa eu olhar a minha agenda. Não, cara, eu tenho que olhar, eu tenho coisa pra caramba pra fazer e eu quero te falar se eu posso de fato, pra eu não desmarcar tipo contigo. o que eu tenho que fazer amanhã, às vezes você tá deitado e você lembra de coisa que você tem que fazer amanhã, aí você fala, não vou esquecer. Irmão, você esqueceu, daqui 3 minutos você esqueceu, você tem que escrever. Eu não lembro a explicação, mas existe até uma explicação científica do porquê que a gente lembra dessas coisas no vaso, no banho e deitado na cama. Tem uma explicação. A gente ativa uma condição no corpo lá que o cérebro começa a lembrar dessas coisas. Eu acho que você não tá vulnerável mais, talvez. Pode ser. Você já tá, tipo, eu tenho um processo e o pessoal... que é pior, né? Esses são os 3 momentos que você não queria estar lembrando dessas coisas, tá ligado? Você tá maluco. A gente conversa muito sobre isso, né? Sobre a importância de desligar às vezes para você realmente descansar. E a galera do Vale do Silício lá desenvolveu uma caneta, um canetão que dá pra escrever no box do banheiro. No azulejo. Tá maluco? Tomando banho, você tem uma ideia, você começa a rabiscar a parede do banheiro. Isso é coisa de gente doida. Tem isso, Eu tenho um processo é meio problemático isso, mas eu já te liguei várias vezes. Tipo, abri o chuveiro e aí antes de terminar de tirar a roupa, eu liguei pro Lucas. Tipo assim, mano, anota aí. Anota aí, nós temos que fazer tal coisa. Era de ideia mesmo, tipo, deu a ideia. Eu tenho um processo pessoal que eu chamo de download. Nessa hora, eu tô deitado lá, me lembrei de alguma coisa que eu preciso para fazer, eu pego o celular, eu vou lá no lugar do download e escrevo. No outro dia eu pego ali a lista do que eu tenho para fazer e organizo as prioridades e tal. Mas sempre que eu lembro de alguma coisa para fazer, eu tento escrever ali nessa lista de download, que é tipo assim, para tirar as coisas da minha cabeça. Inclusive melhorias de processo, a pessoa pode usar esse método. Claro. Ela fez o processo, faz simples, faz ser seguido. Pô, tem uma melhoria? Vai anotando ali, download. Mas quando é que você vai implementar isso? Você vai ficar mudando o processo. Implementou ontem. A gente tem um processo aqui só de ideia. Uma ideia de conteúdo. Escreve a ideia do conteúdo. Depois a gente vê se a gente vai fazer. Só escreve. A minha esposa, ela mandava e-mail pra ela mesma. Eu não recomendo o cara implementar e mudar o processo muito rápido. De imediato. Não. Cara, você tem que testar isso por 2, 3 meses, estressar, ver os resultados a longo prazo disso. Por isso que é um trabalho de longo prazo. Né? Não espere resultados de curto prazo de um trabalho de longo prazo. Se você não vai conseguir fazer os processos todos em 1 mês, não espere que em 1 mês você tenha resultado. Você vai ter que trabalhar nisso aqui 2 anos. Então espere o resultado daqui 2 anos. E essa é a vida do empreendedor. É trabalhar no longo prazo. Não adianta você querer ter resultado no curto prazo.
Eu lembro que a Natália, esse lance do download, eu peguei um pouco dela. Ela mandava e-mail para ela mesma. O pessoal do corporativo trabalha muito com e-mail, né? Muito mais do que a gente que é empreendedor. Então ela lembrava de alguma coisa, ela mandava um e-mail para ela mesma. No outro dia, quando ela ia trabalhar, na caixa de entrada dela estavam as demandas dos clientes, dos clientes internos da empresa e as demandas que ela fez para ela mesma, entendeu? Tipo, eu lembrei de fazer tal coisa, lembrei de colocar tal coisa na agenda. Ela mandava e-mail para ela mesma. E, de certa forma, é uma forma de se tirar da sua cabeça. Então, mais uma prova aí de que a ferramenta... Você pode ter muita flexibilidade na hora de desenhar os seus processos, na hora de trabalhar com isso. Agora vamos para o nosso último item aqui, que é o processo como uma ferramenta de redução de conflitos na empresa. Conflitos entre você e sua esposa, sua sócia, redução de conflito entre você e seus funcionários. Clientes. E aí é impossível... Oi? Clientes. E aí é impossível a gente falar disso aqui sem eu trazer a fala da Lilian naquele podcast e também no nosso evento, na Avex, onde ela falou que na Frizon ela sabe que os processos estão indo bem quando tá todo mundo em silêncio. Isso foi tipo, nossa, deu um boom na cabeça, assim, porque a gente espera que numa oficina exista muita comunicação. E ela trouxe um contraponto que, no meu jeito racional de pensar, faz muito sentido, que é, se as pessoas estão conversando demais, é porque o processo não está muito fluido. Se o processo está fluido, está sendo seguido, e você sabe que a hora que esse papel está naquela caixinha é a hora de você pegar aquele carro para fazer o trabalho, ela falou que o silêncio impera na Frizon. E aí eu comecei até a lembrar das vezes que estivemos lá, apesar daquele ruído de trabalho o tempo todo, de pistola de pintura, de ferramenta, isso e aquilo, as pessoas não conversam. As pessoas andam para um lado e para o outro igual umas formigas e trabalham sempre caladas. Eu digo mais, as pessoas nem andam tanto. Pro tamanho daquela empresa, as pessoas andam pouco. Elas andam até o escaninho para pegar o papel delas. Vocês já viram a time-lapse da manhã? É loucura. Nossa. É loucura. Quanto de carro que entrou e saiu ali numa manhã, irmão? Que é isso? E aí, de novo, falando de produtividade, quando a gente fala que você paga o seu mecânico por 8 horas e ele não trabalha por 8 horas, quando ele está manobrando o carro, ele não está trabalhando. Não à toa que empresas igual a Frizon contratam pessoas só para manobrar o carro. Porque o mecânico, ele é técnico e o salário técnico é mais alto, ele precisa ser muito produtivo. Quando você está pagando 9, 10 pau de salário para um mecânico, faz muito sentido pagar um manobrista de 3 mil reais e um seguro e falar, agora quem vai colocar carro para dentro, para fora, para o pátio, para lá e para cá, é o manobrista. O manobrista, o cara com aquele caminhãozinho que vem limpando. E quando você fala sobre conflito interno, isso vai desde a Frizon, com seus mais de 50 funcionários, São até... 63. Até o mais de 50. Se fosse 200, eu tava certo. Não, sabe o que me impressiona? Me impressiona 63 funcionários e saber que eles atendem 600 carros. Não, é bizarro. Isso é que me impressiona. E super entendeu? carros, né? E super carros. Tudo complexo. Entendeu? Peças que não tem, processos que são muito mais difíceis. Ah, mas parte disso é na funilaria. Meu irmão, ficou pior ainda. Pior ainda. Porque essa parada agora é fibra de carbono, é alumínio, é coisa que é colada, é peça que não existe. Não, os carros que tem na Frizon são espetaculares. Assim, uma vez eu estava lá, chegou uma Zafira Elite, cara. Meu Deus do céu. Nossa. Não, mas tava lá, pô, a gente já viu Tava ela. maravilhosa aquele carro. Assim. Uma Zafira que é cuidada na Frizon, meu irmão. Gisera. Não, o carro era maravilhoso. Esse cara com certeza gosta de Porsches. Porque a Zafira, é um projeto Porsche. Curte Porsche? Quando você pensa na Frizon e você consegue trazer isso para uma oficina onde está o marido e a mulher, cara, é muito mais fácil ter conflito ali do que na Frizon, por causa que se não tiver processo, também não tem alinhamento de expectativa. Olha que interessante no caso da Frizon. Quem que manobra carro? É um manobrista, é um alinhamento de expectativa. Tipo assim, cara, se o carro não está sendo manobrado, tem um culpado. Isso é ótimo. Não é que a gente não quer apedrejar o culpado. Tem um responsável. Mas tem um responsável. Você entende o gargalo então, daquele tipo assim, ponto, você né? sabe aonde que tá sendo o elo frágil, o ponto ali onde não tá sendo executadas as coisas, né? Pô, a gente estava hoje, 7 horas da manhã, numa reunião sobre a Selecta, e teve coisas que o Richard trouxe sobre mim. Tipo assim, cara, achei que faltou, Rodrigão. Por quê? Porque era a expectativa que eu fizesse aquela parada. Você era o responsável por aquela área. Eu era o responsável por aquilo. E o Richard, tipo assim, irmão, não tem como você cobrar o Lucas daquela parada. Tipo, post no Instagram, irmão.
que tá acontecendo aí, Rodrigo? Se eu fizer, vai ficar horrível. Entendeu? O que tá acontecendo? Se eu fizer, vai Tá parecer ao tendo? vento. Ó, preciso de ajuda nesse aspecto. Com quem que eu vou falar? Então, o alinhamento de expectativa foi feito até mesmo antes da operação da Selecta começar com a gente como sócio, né? Então, tipo assim... Ele inclusive apontou isso. Ele falou, ó, a gente alinhou as responsabilidades de cada um dos sócios lá naquela reunião da prestinaria. Não tinha nada acontecendo. E agora? Pô, Vamos ver se 7 é isso horas da mesmo? manhã, 7 horas da manhã o cara joga essa na nossa cara, né? Porra. Quem Mas tem é sócio isso, tem mano, patrão. Porque, tipo assim, não tem pra onde fugir. Eu vou falar o que daí? Se eu realmente vacilei naquele aspecto, é eu, velho. Não tem pra onde correr. Tá ligado? Tipo assim, aí é tipo... Eu achei curioso isso, realmente faz sentido porque é só o marido e a mulher, estão os dois ali. Um tá no administrativo, o outro tá na operação. Cara, o marido tá na operação, tá arrancando uma homocinética, chega um carro de um cliente, ele tá com a mão toda suja e tal. Quem que manobra esse carro? Exato. E aí? Tem uma definição? Ou faz parte da manutenção? Tem uma definição, entendeu? Quem que vai manobrar esse carro? E uma onde que vai nobreza. ser colocado? Pô, acabamos de receber o cliente, mas é prioridade? A gente vai colocar esse carro logo de imediato no elevador? Não vai? Vamos parar? Eu interrompo o meu marido o tempo inteiro se ele é o único que está na operação? Isso. Para ele continuar atendendo os clientes, porque os clientes... Entendeu? Tudo isso tem que ser alinhado também. Na verdade, Pra não você virar tem que aquele tá negócio assim, ó. desesperadamente em busca de alguém pra ajudar o seu marido, tá? Nesse cenário aí. Nesse cenário tá. aí. E de fato, assim, O imagina, o objetivo marido da tem que ficar o oficina é dia inteiro contratar. falando assim, esposa, tem que manobrar esse carro, esposa, tem que comprar essa peça, esposa, tem que fazer isso. Esposa. Daqui a pouco a esposa tá se sentindo Ô, o quê? já Não te só ser falei. parceira. É. Entendeu? Eu E já te aí, falei. aqui vai uma mensagem para boa parte dos nossos alunos. Aqui vai uma mensagem para o Ernesto e para a Paula. Aqui vai uma mensagem para aquele casal querido, dono da Gless, que eu nunca lembro o nome deles. Gisele. A Gisele e Gisele. Felipe. Acho Não. que é Felipe. É Gisele e... Ele tem que participar Do acompanhamento, que a gente saberia o pra nome gente dele. lembrar o nome. Não é Felipe, porque Gless é Gisele Leandro. Leandro, boa. Aqui vai um recado para Gisele e pro Leandro, pro Ernesto e pra Paula. Se vocês Thiago não querem, da Burger, né? Sim. Burger Garage. se vocês não querem fazer processos pensando na empresa, façam processos pensando no casamento de vocês. É muito fácil que os problemas da oficina vão para dentro da casa de vocês. E isso não é saudável. Então, alinhem as expectativas, documentem, façam processos e deixem os problemas da empresa na empresa. É sério, assim, ó, fazer o processo pode de fato salvar o casamento de muitas das oficinas que estão por aí sendo tocadas por um casal. Vamos encaminhar então agora para o nosso final. A gente já discutiu bastante aqui sobre processos. Todo processo aí? Esse é o processo? Esse é o processo. Certinho. Eu já deixei minha mensagem final aqui para os casais. Esse episódio podia ir no Dia dos Namorados, né? Dá tempo. Porra, fica fantástico. Eu acho Dá que dá pra tempo. gente fazer uma parada melhor. Dá? Então Apesar tá bom. que daí se a gente não fizer também, fica esse. Então talvez seja esse. Talvez, a gente não sabe ainda. Meu irmão, deixa eu ver na Pô, minha a gente agenda é se dá pra ruim fazer com alguma data. coisa melhor. Ó, a gente é ruim com data, mano. A gente perdeu o 1º de abril, cara. 1º de abril, irmão. Logo nós, a zoeira. Pois, a gente não perdeu. Eu tinha coisa programada e vocês não ficaram lá pra tirar foto. Eu fiquei, a foto tá no meu mano, celular. A foto Ó, ficou horrível. Vocês não Vamos vêm fazer o falar quê? de foto, velho. Porque chamava pra foto e não dava as fotos. Ó, isso é verdade. Faltou processo pra tirar Faltou foto processo. na inauguração da Selecta. Não, próxima inauguração da outra oficina que a gente vai virar sócio, Você tá vai ter maluco? processo Tem pra mais tirar oficina foto. pra nós virar Ô, sócio? filho, Fiquem não tem? atentos. Tem aí? Aqui, ó, os Sharks estão à disposição aqui, ó. Mostra pra Só- mim aqui. Liga a câmera pra mim aqui. Tem aí pra nós virar sócio? Tamo querendo. Estamos querendo. Eu não tenho dinheiro agora. Mas espera um pouco. Que a gente tem tá tudo meu sem dinheiro. Falem por vocês. Então vamos lá. Eu tô Mensagem final. Luciano, para com esses papos. Tá pronto, vai vender 7 carros. O Luciano não tá pronto pra virar sócio. Não é questão financeira, não. Nós não vai deixar mais. Chega. Chega. Nós vai entrar nós dois, né? Pra outra Enquanto oficina. não fizer transplante capilar, não pode mais ser sócio de oficina. Mensagem final sobre processos aqui dos meus queridos Rodrigo e Luciano. Eu já dei a minha mensagem para os casais, então com vocês agora. Uma dica, um processo, vou dar essa um palavra erro antes. que você cometeu e não quer comer, que o pessoal faça igual. A minha dica é faça. Ótimo. Cara, Forte. bora. Nem fique sem os processos para não ser escravo dos incêndios e nem faça seus processos complicados demais para se tornar escravo do próprio processo. Tá? Processos têm que ser
macro e não micro. Repete. Nem fique sem para não se tornar escravo dos incêndios e nem faça seu processo complexo demais para se tornar escravo do próprio processo. Eu achei que ele ia errar, o bicho é brabo mesmo. É o bichão, mesmo. Vocês achando que eu preciso de implante capilar. Esse foi mais um Repare Talks. Até a próxima. Valeu. Buenas.